Olá, nós somos da turma do terceiro Agro A e viemos por meio deste vídeo apresentar um trabalho de culturas regionais sobre a cultura do milho e as principais doenças. O nosso grupo é composto pelos integrantes Adilson, Ana Clara, Cleiton, Evelyn, Fábio e João Lucas. Esses serão os tópicos que vão ser apresentados. Iremos começar pela introdução, depois o desenvolvimento, onde abordaremos as doenças que ficamos responsáveis, as considerações finais, que vai ser a conclusão do nosso trabalho, e as referências. Vamos introduzir o nosso conteúdo. O milho é um importante produto agrícola, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro, como sabemos. No Brasil, o milho representa a segunda cultura mais produzida, perdendo apenas para a soja. E no mundo, representa a terceira cultura mais importante e mais produzida, o que mostra amplamente a sua importância para a economia. Em 2020, no Brasil, a produção resultou em mais de 100 milhões de toneladas, o que mostra a acentuada produção dessa cultura. Essas duas imagens aqui são apenas para esboçarmos, iniciarmos, para mostrarmos o que é a cultura do milho. No Brasil, o milho representa cerca de 11% da produção do agronegócio brasileiro e que chegam a valores que ultrapassam 90 bilhões, o que gera uma grande renda para o país e é considerada a segunda cultura que mais produz no agronegócio brasileiro, como tínhamos dito anteriormente. O milho, no geral, é uma importante matéria-prima, pois está participando da produção de centenas de produtos industriais, centenas não, milhares, vamos dizer assim, produtos de artesanato, é utilizado como alimentação para outros animais, como galinhas, gado e etc., e muitas outras finalidades. Então, esse é um infográfico do faturamento do milho nas exportações do comércio brasileiro. Não vamos nos ater tanto a essa parte, mas é só para mostrar o agravado crescimento em determinadas épocas do ano. Esse outro gráfico mostra o crescimento da produção mundial do milho e do trigo. O trigo é porque não encontramos um gráfico que mostrasse somente o crescimento do milho. O trigo não vamos nos ater a ele porque não é o nosso foco. Então vamos nos ater somente à produção de milho. De 1960 a 2001, vimos que a produção de milho cresceu consideravelmente. Houveram algumas situações em que houve quedas da produção, mas ao mesmo tempo cresceram em outros momentos. E considerando de 1960 a 2001, podemos ver que houve um agravado crescimento. E se considerarmos de 2001 até 2021, que é o ano que estamos, vamos ver que o crescimento é ainda muito maior do que o que foi tido na época de 1960 a 2001. O milho é uma cultura que apresenta maior resistência em questão de plantio. Ou seja, em regiões que têm situações de muita variação climática, como período que chove muito, período que é muito ensolarado, período que pode nevar, em algumas regiões, às vezes tem como na região sul mesmo, às vezes uma mudança brusca de comportamento no climático, e às vezes pode até acontecer de nevar. Em determinadas culturas, pode haver uma intensa desvalorização, uma intensa mudança e pode acabar afetando bastante a cultura. Mas o milho é uma cultura que resiste bastante a essas adversidades climáticas. Pode ter alterações? Pode, mas é uma das que mais resiste. Então é por isso que essa cultura é priorizada pelos produtores, justamente por ter essa resistência, por ter esse, vamos dizer assim, metabolismo com uma resistência boa. Com o aumento da produção de milho, aumenta também os riscos de infecção e de contágio, e que pode gerar grandes perdas econômicas. Porque é o seguinte, vamos fazer o comparativo, vamos dar um exemplo. Se uma pessoa tem muitas posses, ou seja, vamos dizer assim, diretamente, ela é rica. Se uma pessoa é rica, ela vai estar mais suscetível ao quê? A sequestros, a roubos e etc. Então é importante que ela tome devidos cuidados. Então o milho seria parecido com isso. A partir do momento que a produção de milho cresce, 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 é importante que que tenhamos cuidado, pois vai ter mais pragas e mais infecções para acontecer naquelas culturas. Então é importante que a gente tenha todo o cuidado necessário, porque podem gerar perdas econômicas irreparáveis, porque é como se acontecesse um ciclo, em que os produtores vendem para, vamos supor, uma indústria, a indústria faz o produto que é para chegar no consumidor. Então, a partir do momento que tem uma safra boa e que o milho se desenvolve bem, uma cultura boa, tudo aquilo vai se beneficiar, todo aquele ciclo vai ter uma vantagem em tudo aquilo, porque a indústria vai comprar um produto bom, vai a partir daquilo fazer um produto ideal e adequado para o consumidor, e o consumidor vai ficar satisfeito. Mas a partir do momento que não tem um produto bom e é emitido para cada um, não vai chegar da maneira que satisfaz. Então é importante que saibamos preservar tudo aquilo e tomar cuidado com as principais doenças, infecções, contágios que pode haver, porque quanto mais produzir, mais riscos irá haver. O milho representa, como a gente disse, uma importante fatia
da economia brasileira. Então é importante que a gente saiba as principais doenças que acometem o milho e saibamos como preservá-lo. No caso, são infecções causadas por pragas, doenças, insetos e tudo mais. Nós não vamos nos ater à parte de falar sobre o manejo dessas doenças, porque isso ficou de responsabilidade de outro grupo. Então, iríamos sair do nosso tema e pegar o tema de outro grupo, o que não seria adequado nesse caso, porque ficamos só a responsabilidade de falar sobre as doenças, as principais doenças. Mas aí vamos falar, geralmente, o que evitar, em que situações evitar o plantio do milho, para que uma pessoa que estiver assistindo esse vídeo, um produtor, uma pessoa do agronegócio e tudo, possa saber ter informações sobre isso, porque vai que essas informações cheguem até uma pessoa que não sabia sobre esses dados. Então a gente vai nos ater a falar sobre isso, não sobre o manejo específico, mas sobre o que evitar, o que fazer para evitar no geral. Aqui é uma explanação geral das doenças que a gente vai apresentar. Aí, no caso, com o passar dessas apresentações, aí cada um dos meus colegas irá apresentar as doenças específicas, falar sobre isso, mostrar a imagem de como essas doenças são. Então, agora vamos começar a parte de desenvolvimento, em que agora vamos nos ater à parte específica de falar sobre as doenças que ficamos responsáveis, as doenças que acometem a cultura do milho. Vamos falar nas seguintes ordens: ferrugem, mosaico, mancha branca, cercosporiose, helmintosporiose, antracnose, enfesamentos, podridão da espiga e mancha de diplodia. Eu agora vou passar a palavra para outro colega do meu grupo que irá começar essas apresentações. Bom, a ferrugem é uma doença causada por fungos e no Brasil ela está localizada na região centro-oeste e noroeste, em Minas Gerais, São Paulo e uma parte do Paraná. Ela é dividida em 3 tipos, que seria a comum, a polissora e a tropical ou branca. A comum é a menos danosa entre os 3 tipos e ocorre geralmente nas folhas em que surgem pústulas amareladas em ambos os lados e se rompem com facilidade. A principal forma de evitar e não cultivar em épocas favoráveis, que seriam as épocas de baixa temperatura ou de umidade muito alta. A polissora, que é o tipo mais perigoso da doença, ela é a que provoca mais danos. Ela é caracterizada pelo surgimento de pústulas marrons severas na espécie vegetal. Ela pode ocasionar a perda de mais de 60% do cultivo. Altitudes acima de 1.200 metros também são desfavoráveis ao desenvolvimento da doença. Tropical, ou do tipo branca, é a que surge as pequenas manchas em ambas as faces da folha, e são manchas de coloração amarelada ou amarronzada, e surgem em ambientes com baixa umidade, ou seja, não tão quente, e sem excesso de luminosidade solar, ou luz solar. São desfavoráveis ao surgimento desse tipo de ferrugem. Bom, o próximo slide mostra as imagens, né, dessa doença. Primeira imagem a gente vê o tipo mais perigoso, que seria a ferrugem polissora. É possível ver que ela é a que mais causa dano na planta. No segundo, vemos a ferrugem mais comum e a ferrugem branca, que é caracterizada por essa manchinha branca que fica entre as folhas. Bom, é isso. Agora eu passo a palavra para o meu colega Júnior, que vai dar continuidade ao trabalho. A segunda doença que a gente vai falar é o mosaico. O mosaico ele é causado pelo vírus Sugarcane Mosaic Virus. Mas ele também pode ser causado por outros vírus, mas que possuem as mesmas características. A principal característica do mosaico é o surgimento de manchas na cor verde clara nas folhas do milho. E a doença ela influencia diretamente no tamanho dos grãos e das espigas do milho. Sendo assim, as plantas afetadas possuem grãos e espigas em tamanho menor. O mosaico também ele pode afetar a produtividade da cultura do milho. O mosaico ele pode ser encontrado em praticamente todas as regiões em que o milho é cultivado, não sendo característico de nenhuma região específica. Na parte da transmissão, ele é transmitido principalmente por pulgões, mas também pode ser transmitido por algumas gramíneas que servem de hospedeiras para o vírus e repassam ele de forma mecânica para as plantas, para o milho. Vou passar aí, Marca. E aqui na parte da imagem, a gente pode observar que as folhas do milho possuem uma cor verde escura e o mosaico faz com que surjam essas manchas aqui verde clara, fazendo essa espécie de mosaico, dando assim o nome à doença. A terceira doença que a gente vai falar é a doença da mancha branca. A doença da mancha branca é causada pelo fungo Phaeosphaeria mites.
A principal característica da doença da mancha branca é o surgimento de manchas brancas na folha e o surgimento de manchas escuras nas bordas, dando um aspecto de necrosado nas folhas. A doença ela causa um dano de até 60% do cultivo e também podem trazer dano de desenvolvimento ao milho, por atacar as plantas e diminuir a área foliar das plantas. Geralmente ele é encontrado mais em locais com alta umidade e baixas temperaturas e temperaturas mais amenas. E é de extrema importância evitar o cultivo do milho nessas regiões. E aqui, como a gente pode ver, a folha, no centro, a gente observa essas manchas brancas e na borda, essas manchas mais escuras. É, o, a doença ela pode ser identificada quando com a planta já adulta, mas ela também pode ser adquirida pela planta a partir de 40 dias do plantio. Bom, dando continuidade ao assunto, agora falando sobre cercosporiose, ela é uma doença causada pelos fungos Cercospora zeamaides, Cercospora zeina e Cercospora sorg sp e amaides. Bom, a doença ela foi observada inicialmente no sudeste do estado de Goiás, em Rio Verde, também em Jataí e Santa Helena, no ano de 2000. Mas atualmente a doença ela está presente em praticamente todas as áreas de plantio do milho existentes no Brasil, como São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Bahia. Os primeiros sintomas da cercosporiose são sintomas frequentemente observados na fase de floração. Bom, dentre os principais sintomas, podemos destacar o aparecimento de manchas acinzentadas na folha, com lesões ao redor das nervuras da espécie vegetal. Dentre os fatores que podem ocasionar o surgimento da doença, podemos citar a disseminação de restos de outras culturas e esporos, levados pelo vento e também pela chuva. Em culturas suscetíveis à doença, os danos podem chegar a mais de 80%, o que acarreta a perda quase que total da lavoura. João, pode passar. Bom, aqui temos uma imagem que mostra nitidamente a doença, onde as lesões causadas, quando desenvolvida completamente, ela apresenta muitas das vezes a aparência de uma única lesão. Ademais, ela pode causar acamamento em ataques mais severos da doença. Bom, dando continuidade ao assunto, e agora falando sobre eumintosporiose, também é uma doença causada pelo fungo descrito no slide. Ele é caracterizado pelo surgimento de longas e esticadas lesões acinzentadas ou amarronzadas na planta, sendo que inicialmente a doença se inicia nas folhas inferiores, ou seja, na folha mais baixa. Os prejuízos causados por essa doença acarretam no risco de perda de 50% ou mais da cultura. O agente causador se mantém na folha infectada, que são propagadas pelo vento. É importante evitar o plantio dessas culturas em áreas cuja temperatura varie de 18 graus a 27 graus e que tenha orvalho, pois a doença se dissemina com maior facilidade nesses locais. Essa doença ela pode ser disseminada pela ação do vento e pela chuva, sendo que o fungo ele sobrevive na palha do milho, favorecendo a alta severidade em cultivos sem rotação de culturas. Como a gente pode observar na imagem aqui, o exemplo da doença e a lesão que ela causa, dando esse aspecto queimado na folha da cultura. Continuando o trabalho, a próxima doença é a artracnose. A artracnose ela é uma doença que ocorre em vários tipos de culturas diferentes e, especificamente falando nesse trabalho, culturas de grão, como, por exemplo, feijão, soja, milho, etc. Centralizando no milho, né, que é o nosso trabalho, no slide, aqui tem uma informação que eu quero levantar, que é a perda de 40% do cultivo, né, do plantio. Se a gente for comparar com outras culturas, né, por exemplo, a do feijão, essa doença, né, quando o plantio é diagnosticado com essa doença, a perda pode chegar a 100% da colheita, né, comparando com a do milho, que é 40%. Então, eu só levantei essa observação para a gente comparar como essa doença pode atacar diferente em ambos os plantios.
Mas, enfim, focando na do milho, né? Na doença do milho, que é o nosso tema principal, a artracnose, ela é um fungo, né? O nome, com o gênero Coletótricho. E esse fungo, ele ataca dois pontos, né? Na parte do milho, né? Na parte fisiológica do milho, que é o ponto, que são a parte foliar do milho e a parte interna do milho. Na parte foliar, né? Na artracnose foliar, ela ataca a folha, né? Foliar, folha, fazendo as plantas ficarem arredondadas, meio deformadas, meio achatadazinhas e tal. Lesões, né? Você pode perceber nas imagens que vai passar já já, que as folhas ficam com algumas lesões, né? Alguns buraquinhos, algumas lesões, meio tortinhas, meio danificadas. E também, aqui, acho que a característica principal, que são o aparecimento de manchas marrons, de lesões marrons, meio castanhas e tal. E na parte interna, né, na parte fisiológica, fisiologicamente falando, nessa parte da planta, pode-se ver que ela fica um pouco meio castanho para preto, sabe? Então, é importante a gente observar, né, no plantio, não entrando na parte de manejo, mas como ali embaixo no slide está dizendo que locais temperados, elevados, de alta umidade e tal, que favorecem esse tipo de desenvolvimento da doença. Então, é importante a gente se ligar, né, observar, né, nesses locais específicos. Pode passar o slide, João? Isso. Olha aí como a gente pode ver a parte interna da planta ali, ó, na primeira imagem, na parte esquerda, que você vê ali, ó, na parte interna, que fica um pouco preto, parece que está meio que desintegrando por dentro, sabe? E na parte direita ali, você vê que a folha está um pouco danificada, você vê um pouco de deformação, as lesões e a aparição das manchas castanhas, a parte escura, né? Indo para outra doença, o enfesamento, e antes de começar a falar dele, eu queria falar um ponto que eu achei importante, que alguns anos atrás o enfesamento não era nem considerado uma doença brutal, por exemplo, assim, para o milho, né? Então, ao longo dos anos, né, com o desenvolvimento do milho, da indústria e tal, do agronegócio, podemos assim dizer, em diferentes tipos de áreas, esse tipo de enfesamento, né, que no caso é a doença, pode ser totalmente brutal para esse plantio, chegando a perca de 70% no plantio, né, como tem aqui no slide na parte final. Bom, falando agora do enfesamento, né, da parte da doença mesmo, o que ele é, o enfesamento ele é um patógeno e existem dois tipos de enfesamento que a gente pode pontuar aqui no slide. O primeiro, o enfesamento vermelho, que é causado pelo fitoplasma, Candidatus fitoplasma asteri, né? A principal característica desse enfesamento é, sem dúvidas, a parte avermelhada, né? A planta começa a ficar com partes avermelhadas e começando por dentro e por fora, ou por fora, por dentro, enfim, ela fica bastante vermelha, que pode até chegar à perca dos grãos da própria cultura, né? Falando do milho especificamente. E nós temos um enfesamento amarelo ou pálido também, pode ser um dos dois nomes, que é causado pelo Espiroplasma concave, né? Os sintomas dessa doença, ela, diferente da do vermelho, né, do enfesamento vermelho, que a folha começa a ficar vermelha, que a gente vai ver no próximo slide, né? O do amarelo, né, o pálido amarelo, enfim, ela começa a ter estrias, né, pequenas estrias, meio como se fosse realmente ficando pálido mesmo a planta, sabe? E outra observação importante, outro ponto importante, é que o diagnóstico dessas duas doenças pode ser tanto um quanto o outro, ou pode ser os dois. Então, ela é bastante complicada para o agricultor diagnosticar essa doença, porque existem alguns casos que a própria planta tem os dois enfesamentos. Então, é complicado a gente ver a coloração vermelha e essas estrias meio pardas, né? Então, é uma observação que eu quis ressaltar aqui para essa doença. Passa o slide, por favor. Aqui, ó, nessa parte esquerda a gente pode ver o enfesamento vermelho, aqui, ó, a parte vermelha, né, começando pelo externo da planta, ali, pelas extremidades da folha, e do outro lado nós temos aqui, ó, a parte parda, a gente consegue ver claramente as estrias, né, da planta. Então, é complicado nessa situação que eu falei da planta em si ter os dois, né, mas de maneira geral é bem fácil localizar, né, identificar o enfesamento vermelho e o enfesamento pardo de ambas das plantas. Bom, a podridão da espiga é uma doença que ocorre de 3 maneiras diferentes. A primeira seria a podridão branca, a segunda, a podridão rosada, e a última, a rosada com a ponta. Essa doença ocorre principalmente nas regiões do sul do Brasil, e a primeira maneira é causada pelo fungo Stenocarpella maydis ou Stenocarpella macrospora. Quanto aos sintomas,
Os grãos apresentam coloração amarronzada e fissuras brancas ao redor deles, nas fileiras. Na espiga e nas folhas ainda surgem manchas pretas e o fungo infecta somente esse tipo de cultura e se dissipa com maior facilidade quando a cultura é fixa naquele local, ou seja, a cultura é regional. A podridão rosada é causada pelo patógeno Fusarium moniliforme ou Fusarium subglutinans, e dentre os sintomas a gente pode destacar o surgimento de uma massa avermelhada na espiga, cobrindo os grãos e de rastros brancos semelhantes a estrias. Os insetos e os pássaros são os maiores causadores dessa infecção. A podridão rosada na ponta, que é a última maneira, ela ocorre graças ao fungo Gibberella zeae, que é semelhante à podridão rosada, porém ela inicia-se a partir da ponta da espiga e vai até o centro. O fungo ainda pode promover a colagem da palha na espiga. Nas imagens que vemos a partir de agora, a primeira imagem trata-se da podridão branca, que começa, que apresenta a coloração mais amarronzada e fissuras brancas ao redor deles. Na segunda imagem a gente pode ver a podridão rosada, que ocorre com rastros brancos, né, semelhantes às estrias, e um pouco da espiga fica com manchinhas pretas, e na última imagem a gente vê a podridão rosada na ponta, que é a podridão que inicia-se a partir da ponta da espiga e vai até o centro dela. Agora vamos falar sobre mancha de diplodia, que é uma doença causada pelo fungo Stenocarpella macrospora. E essa doença, ela infecta as folhas, necrosando o tecido foliar e, consequentemente, reduzindo a área foliar da planta, né? Essa doença está presente nos estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia e na região sul do Brasil. Dentre os sintomas, podemos destacar o surgimento de longas e grandes lesões na planta, além do escurecimento no ponto de infecção. E, normalmente, os sintomas são mais intensos em cultivares suscetíveis plantados em condições de plantio direto ou em monocultura, no caso. E ainda sobre os sintomas, nós podemos falar sobre as lesões iniciais, que apresentam coloração na palha marrom clara e com bordas definidas e ralo amarelado. Podemos falar também sobre as lesões maduras, que apresentam formato alongado, grande e com coloração verde acinzentada. Quanto à disseminação dessa doença, os fungos responsáveis ficam com esporos e restos de outras culturas e são levados pelo vento ou pela chuva até as espécies vegetais. Então, em algumas situações, os sintomas são caracterizados pela presença de lesões estreitas ou alongadas, mas em todos esses casos é possível verificar o ponto de infecção pelo patógeno. Então, é importante que se evite o plantio dessas culturas em áreas com restos de outras culturas, para que assim se possa evitar o contágio, né? Então, nessas imagens a gente pode ver a planta com a mancha de diplodia e o ponto de infecção, no qual eu falei. Bom, então vamos agora para as considerações finais, que vai ser uma parte de explanação e conclusão do que a gente já viu até aqui. Bom, então, nós falamos bastante sobre a importância do milho na economia brasileira, que é um importante produto agrícola, fonte de vários materiais, é uma matéria-prima muito importante na indústria, no agronegócio e tudo mais, devido à grande rentabilidade e a grande quantidade de usos que ele pode ter, que pode ser usada a sua palha, pode ser usada a espiga, pode ser usada a sua raiz e tudo mais. Então, como a gente já viu, ocorrem também muitas doenças do milho e que precisam ser evitadas, tem que ter todo um cuidado, todo um preparo para que acabe não se disseminando uma doença e prejudique toda uma safra, toda uma lavoura. Então, feito isso, tendo todos esses cuidados, todos esses métodos de cuidado, de plantio, isso geraria enormes rendas, uma enorme rentabilidade, tanto para o produtor quanto para o país e tudo mais. Então, é importante isso porque iria encher os cofres públicos e acarretaria em um intenso crescimento econômico para o país, o que já acontece. A gente viu também que são vários os agentes causadores dessas doenças. Eles podem ser de diferentes ordens, diferentes reinos, diferentes classes, filos, características e etc. Eles podem ser insetos, podem ser fungos, podem ser bactérias, podem ser nematóides, podem ser vírus e muitos outros. A gente também viu que existem vários transmissores dessas doenças. Essas doenças podem ser transmitidas por pássaros, por insetos, até mesmo pelo vento, pela chuva, por orvalho e tudo mais. Uma coisa que a gente viu também bastante é que culturas já extintas, já mortas, vamos dizer assim, culturas que não servem mais, não têm mais serventia, e que os seus restos são, em caso de descaso, são deixados lá, o vento costuma jogar bastante para culturas que
vamos dizer, são saudáveis, porque ocorre todo um descaso e não ocorre um descarte correto daquela cultura, não ocorre todo um preparo, toda uma preparação, toda uma elaboração correta. Então, isso acaba infectando outras culturas, visto que esses agentes causadores infectam essas culturas mortas, essas culturas, esses restos de culturas. A gente também viu que a área em que é cultivado também afeta bastante, pois o clima, a região, o relevo, tudo isso pode afetar bastante o avanço da cultura. Apesar do que a gente viu também que o milho é uma cultura com maior resistência, mas em determinados locais há uma melhor adaptação da lavoura dessa cultura. Então a gente viu aqui agora, por exemplo, a gente vai ver aqui agora três agentes causadores. O de cima é a cigarrinha do milho, e que é um inseto que é bastante conhecido pela disseminação de doenças. E embaixo a gente vê que entre os caroços do milho tem uma parte meio amarronzada, que isso seria o fungo, e ao lado tem uma espiga de milho com a larva dentro. Por esse motivo, visto que o milho, tanto a raiz, quanto a folha, quanto a espiga e tudo mais, são importantes peças para a economia, porque tem diversas destinações para o artesanato, para a obtenção de outras matérias, de outros materiais, seja alimentícios, seja materiais do dia a dia e tudo mais. Então, é importante que a espécie cresça saudável para que tenha chegue ao consumidor de forma adequada, que é aquele ciclo que a gente viu, que vai para a indústria e tudo mais. Se a partir do momento que uma coisa chega estragada, por exemplo, uma cultura estragada sem serventia na indústria, a indústria não vai ter matéria-prima para produzir para o consumidor. Então é importante ter todo esse cuidado. Aí, como a gente viu, também o milho serve para artesanato, na indústria e tudo mais. É uma peça bastante importante na economia brasileira, que serve para diversos setores. E a gente viu que tem um grande percentual de participação na economia. Aqui a gente não vai se aprofundar nisso porque isso é um assunto de outro grupo, mas assim, é só para a gente mostrar a quantidade absurda de materiais que são obtidos a partir do milho. Então, todo esse texto que a gente viu aqui nessa imagem são os materiais que são obtidos a partir do milho. Então, é uma diversidade muito grande. Isso mostra a importância dele, porque se fosse um produto em que só tem aquele produto só serve para produzir uma coisa. Então a gente diria, não tem tanta importância, mas a partir do momento que a gente vê um produto em que centenas, milhares de outros são derivados dele, então a gente consegue imaginar, perceber a importância astronômica que esse produto tem na economia. A gente sabe que no nosso país existem vários problemas socioeconômicos, seja em educação, saúde, segurança, e claro, no agronegócio também não seria diferente, porque é um país que a corrupção dominou bastante. Mas mesmo assim é bastante importante que a gente continue preservando essa economia rural, esse agronegócio, porque tem uma importante participação no PIB brasileiro. Aí, com o avanço desses produtos agrícolas no mercado, é importante que a gente tome todos os cuidados necessários. Nos últimos anos, vamos dizer assim, com o avanço das indústrias a partir da Revolução Industrial, houve uma desvalorização um pouco acentuada, vamos dizer assim, do agronegócio. Porque mesmo que seja muito importante para a indústria, as pessoas não estavam percebendo isso e estavam dizendo, a indústria é o sucesso, a indústria é o futuro, e esqueceram um pouco do agronegócio. Então diminuiu mão de obra, diminuiu tudo isso. Então houve uma desvalorização, mas nos últimos anos vem crescendo esse setor novamente, a partir do momento que está tendo uma grande demanda em relação à economia, seja do milho mesmo, que é o que a gente está abordando, seja da soja, do feijão e tudo mais. Então, é o que a gente falou aqui agora há pouco, tem esse infográfico que fala sobre o agronegócio, a indústria e os serviços. A gente viu que o agronegócio sofreu uma intensa queda de 2017 para 2018, que a gente pode ver antes que 2016 já era o setor que teve a maior queda dentre os três. Mas em 2017 teve um acentuado crescimento e depois uma queda muito brusca. Então, isso mostrou um pouco do que foi essa realidade. Mas a partir dos anos 2020, 2021, houve novamente um intenso crescimento, só que esse infográfico não está mostrando. Mas houve um intenso crescimento. A gente viu também pelos valores que foram mostrados no início, que a gente viu que foram arrecadados mais de 100 milhões de toneladas do milho e que gerou uma renda de mais de 90 bilhões para o país. Então, essa foi a finalização do nosso trabalho. Aqui estão as referências dos sites que utilizamos. E eu agradeço por vocês terem chegado até aqui e eu espero que tenham entendido bem todo o nosso trabalho. Desde já, muito obrigado e até a próxima.